a paz do Senhor. Jesus Cristo e Deus são a mesma pessoa? Eu resolvi fazer esse vídeo porque tem pessoas que pensam que Jesus Cristo e Deus é uma pessoa só, que os dois são o mesmo. Só que segundo a palavra de Deus, através de alguns versículos que eu vou ler aqui, e tem vários, nos prova que Deus é uma pessoa e que Jesus Cristo é outra pessoa. Deus é o Pai, o Todo-Poderoso, e Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esses dias atrás eu estava conversando com a minha mãe, e a minha mãe pensava que Jesus Cristo e Deus é uma pessoa só. Aí eu citei alguns versículos para ela, dizendo que não, que Deus é uma pessoa e Jesus Cristo é outra. É por isso que ela erra, por não conhecer as Escrituras, como disse Jesus em Mateus capítulo 22 e versículo 29. Mateus capítulo 3, versículo 17. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha só, esta voz veio do céu, enquanto Jesus estava na terra, no momento que foi batizado nas águas. Então, como que pode? Como explicar essa passagem se Jesus Cristo e Deus são a mesma pessoa? Aqui nos diz que Jesus estava na terra e essa voz que veio do céu veio do Deus Todo-Poderoso. Mateus 10 e o versículo 32 e 40. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu, falando Jesus, o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, olha só, Jesus disse que aquele que confessar a Cristo nessa terra, Jesus Cristo o confessará perante o Pai que está nos céus. E no versículo 40 diz assim: Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, olha só, Jesus aqui está dizendo que ele foi enviado. Ele foi enviado por alguém a essa terra. Deus enviou Jesus Cristo a essa terra. É por isso que em João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus Cristo, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Mateus capítulo 11, versículo 25, Jesus disse: Graças te dou, ó Pai. Então não teria sentido Jesus ter falado isso se Jesus é Deus. Que Deus e Jesus são a mesma pessoa. Mateus capítulo 15, versículo 13. Toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada, disse Jesus Cristo. Olha aqui, olha só, Jesus disse: toda planta que meu Pai, dizendo que tem um Pai, e esse Pai é o Deus Todo-Poderoso. Mateus capítulo 26, versículo 39. Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mateus 26 e o versículo 64. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Olha só o que Jesus Cristo disse. Que quando Jesus Cristo voltar a essa terra, e esse evento escatológico não está longe de acontecer, Jesus Cristo virá à direita do Pai, do Deus Todo-Poderoso.
João capítulo 7, versículo 33. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Então Jesus disse que ele iria para junto daquele que o enviou. Jesus voltaria para o céu, de onde ele veio. Jesus voltaria para junto do Pai. Atos capítulo 7, versículo 56. E disse Estevão: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Olha só, Estevão, no momento em que ia ser morto, ele olhou para o céu e viu Jesus Cristo em pé à direita do Deus Todo-Poderoso. 1 João capítulo 2, versículo 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então olha só o que João diz. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Por exemplo, os muçulmanos negam Jesus Cristo. Negam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E por isso eles estão negando o Pai. Eles estão negando a Deus. E é por isso que eles não terão a salvação eterna. Não terão a salvação de Deus. Então todo aquele que nega a Jesus Cristo está negando a Deus. Por mais que ele diga, que ele fale que crê em Deus, mas se ele nega o Filho, se ele nega Jesus Cristo, para Deus ele está negando o próprio Deus. E por isso ele não terá perdão de Deus e nem a salvação eterna. 1 João capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então aqui João disse que Deus tem seus filhos e o diabo também tem os seus filhos. A pessoa que não é convertida, que não ama a justiça, que não prega, que não pratica a justiça, que não é uma pessoa honesta, que vive no pecado, que não tem Jesus Cristo na vida, que vive uma vida errada, essa, segundo a palavra de Deus, ela é filha e filho do diabo. Ela só passa a ser filho ou filha de Deus a partir do momento em que ela exerce fé em Jesus Cristo, nasce de novo e se torna nova criatura. Mas em João capítulo 10, versículo 30, Jesus disse que ele e o Pai são um. E agora, quando Jesus disse que eu e o Pai somos um, Jesus não está dizendo que ele e o Pai são a mesma pessoa. Não. Jesus está dizendo que ele e Deus são assim da mesma essência. Jesus quis dizer que ele e Deus, que Jesus representou Deus na terra. Jesus se mostrou como é Deus, uma pessoa misericordiosa, uma pessoa que ama, que perdoa, que salva, que cura. É isso que Jesus quis dizer. E não que Jesus falou que ele e Deus são uma pessoa só. João capítulo 12, versículo 45. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Então olha só, o Jesus confirmou. Quem me vê, por causa das minhas obras, dos meus bons frutos, do que eu prego, vê Deus em mim. Vê Deus que me enviou. Então aqui Jesus confirmando mais uma vez que ele foi enviado a esta terra. Foi enviado por alguém. Ele foi enviado por Deus. Então, através desses poucos versículos que eu li, e são muitos, o Novo Testamento nos traz muitos mais versículos provando que Deus é uma pessoa e que Jesus Cristo é outra pessoa.
Jesus e Deus não são a mesma pessoa. E teimar e acreditar que Jesus Cristo e Deus são uma pessoa, isto é, errar feio, é desagradar a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo.